Gente, hoje o vídeo tá super legal. Eu, como atuo nessa área de perícia há muito tempo e sempre compartilho material desse assunto, tem muita gente que é um entusiasta da área e sempre quer ter mais conhecimento, mas nem todo mundo quer ir pros livros, não. A galera gosta mesmo de série, de filme, e aí eu resolvi trazer aqui 5 séries que eu indico sobre o universo da investigação criminal. Quer saber quais são? Bom, dá uma pausa aí, porque primeiro eu quero que você dê um like nesse vídeo. Se você não se inscreveu nesse canal, corre para se inscrever para você não perder nada. Tem sempre vídeos subindo aqui de conteúdo mais diverso. Vídeos mais técnicos, vídeos mais suaves, vídeos de entretenimento como que a gente vai ver hoje, mas todos eles te levando a imergir no mundo CSI. Ah, você já ativou as notificações? Se não ativou, ativa! Justamente para você não perder nenhum desses vídeos. É sempre ser comunicado quando um novo vídeo subir aqui no canal. Também você pode avisar os amigos, tá? Fazendo isso, você vai ajudar a crescer esse espaço aqui e a gente disseminar esse universo para mais e mais pessoas. Então vamos lá? 5 dicas de série sobre perícia criminal. Gente, primeira dica de série que eu dou, Mindhunter. Essa é uma das minhas preferidas, já conta com 2 temporadas. A primeira foi no ano entre 2017 e 2018 e a segunda temporada é de agora, de 2019, e já está se falando numa 3ª temporada para o ano que vem. Eu já estou super empolgada para assistir. Gente, Mindhunter é uma série baseada em fatos reais, e isso torna ela ainda mais interessante, que trata de todo o início do estudo do serial killer pelo FBI. O FBI, que é tipo a Polícia Federal Americana, começou a estudar o serial killer lá na década de 70. E tudo teve início com um agente daquele instituto. Amanda, antes da década de 70 não se falava em serial killer? Não com essa expressão. Ainda não se fazia o linkar de crimes em série. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal que eu abordo o tema. Eu falo da tríade psicopata, que você pode dar uma descida e buscar por esse vídeo se você curte o tema serial killer. Então, o Mindhunter vai começar a contar a história de um agente do FBI que começou a se questionar acerca da teoria da criminologia que diz que um criminoso é produto do meio. Porque isso direcionava as investigações. A partir do momento que você diz que alguém comete um crime, nesse caso bárbaro, influenciado pelo meio em que habita, você vai buscar por suspeito que tenham vindo de ambientes violentos. E isso acabava tirando muita gente do foco. Ele começa a se questionar se as pessoas não poderiam nascer más, já com esse espírito violento. E é isso que ele passa a investigar. Para levar a fixar essa tese, esse agente do FBI começa a entrevistar criminosos violentos que cometeram vários crimes do tipo. E aí onde ele começa a desenvolver a teoria dos assassinatos de forma seriais. Uma pessoa cometendo vários assassinatos com cunho violento. Muitos deles também com cunho sexual. Alguns tendo maiores especificidade em determinado assunto, por exemplo, a tortura, que era comum em alguns e não no outro, ele começa a fazer esse estudo. O primeiro criminoso que ele estuda é o Ed Kemper. O Ed Kemper foi acusado de matar cerca de 8 mulheres, 8 a 10 mulheres, não me recordo o número certo, entre eles a própria mãe. Crimes bárbaros, que se repetiram, tinham o mesmo modus operandi. Até aí o FBI não sabia o que era o modus operandi, o que era uma vitimologia, o que era a assinatura de um crime. E através dessas entrevistas, esse agente do FBI começa a linkar todas essas características. Ele não só entrevista o Ed Kemper, mas vários outros assassinos. E tudo isso é mostrado na primeira temporada de Mindhunter. O percurso que esse agente do FBI teve para confirmar sua tese, o percurso que ele fez para criar a terminologia serial killer, a classificação dos serial killer, entre vários aspectos, organizado, desorganizado, padrão de vitimologia, modus operandi, assinatura, nada disso se falava antes, repito.
E ele teve um grande entrave com o FBI para poder mostrar que isso era real. E ele conseguiu. E aí, através da primeira temporada de Mindhunter, você vai poder imergir nesse mundo e de uma forma bem legal, bem bacana, porque quem não gosta de deitar na cama e passar a assistir uma série, você vai ter informações verdadeiras sobre esse aspecto da investigação criminal. Aí continua na segunda temporada, mas sabe o que acontece na segunda temporada? Eles começam a colocar em prática tudo aquilo que esse agente do FBI descobriu. Eles começam a investigar crimes nos Estados Unidos que estavam em aberto, que o assassino nunca tinha sido identificado. Eles começam a colocar em prática tudo aquilo que foi trazido por esse agente de maneira completamente inovadora. E aí eles conseguem capturar assassinos conhecidíssimos, como o BTK, por exemplo. Na terceira temporada, eu já sei que vai ter entrevista, que vai conseguir reproduzir a entrevista que esse agente do FBI teve com o Ted Bundy. O Ted Bundy, inclusive, que já passou por esse canal aqui, tem vídeo específico sobre o Ted Bundy, que é um dos maiores serial killers dos Estados Unidos, que está do mundo, né? Tem uma história interessantíssima. E eu falei tudo num videozinho aqui, é só você descer e buscar pelo Ted Bundy. Então já tô super ansiosa pela terceira temporada, porque vai ter coisas desse tipo. Eles vão desvendar mais crimes e, repito, gente, tudo baseado numa nova descoberta a partir de uma única pessoa. Interessantíssimo. A série, o enredo te prende, é muito bem feito, é muito fiel e inclusive tem um livro também. Se você gosta da leitura, eu indico pra você o livro Mindhunter, que inclusive é até mais interessante do que a série, como os livros costumam ser, né? Então tá aí, você anota essa primeira dica pra você. Segunda dica de série, eu vou te falar em Criminal Minds. E por que eu trago como segunda dica? Porque sabe todo esse conhecimento que você teve com Mindhunter? Criminal Minds o aplica. Você vai ver na prática a atuação da unidade de análise comportamental que existe lá em Quantico, na Virgínia, nos Estados Unidos, que é a unidade do FBI que justamente trabalha com todos esses critérios psicocomportamentais que foram trazidos à tona pela primeira vez lá pelo FBI, é traduzido isso em Mindhunter, isso é aplicado na prática. Essa unidade existe nos Estados Unidos e ela ajuda a elucidar diversos crimes seriais que determinado estado não consegue elucidar sozinho. Então, os profilers, que são os peritos que atuam nessa área, eles começam a fazer uma leitura da cena do crime e determinar o tipo de pessoa que pode ter cometido aquilo de acordo com as características. Se era uma pessoa jovem, se era uma pessoa passional, se era uma pessoa que tinha problemas de relacionamento, se era uma pessoa que tinha problemas sexuais. Tudo isso é analisado a partir dos vestígios de uma cena de crime, por meio dos profilers. E tudo isso é trazido em Criminal Minds. Claro, os casos podem não ser baseados na vida real, porém é um instituto que realmente existe e trabalha daquela forma, por isso é interessantíssimo. Criminal Minds já conta com diversas temporadas, eu já assisti a maioria delas e indico para você também assistir, tá? Então aí eu passo para nossa terceira dica de série, que é o Unabomber. O Unabomber também é baseado em fatos reais e conta a história da caçada a um criminoso que explodiu um determinado centro, trazendo várias vítimas fatais e outras tantas feridas. Como ele ameaça através de cartas fazer novamente, o FBI começa a entrar numa busca louca da identidade dessa pessoa. E quem ajuda o FBI nisso, principalmente a elucidar sobre a autoria desse fato? Os peritos, mas de um setor muito específico. Peritos que trabalham com fonética forense. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar nisso, mas eu te explico. A fonética é justamente a análise do expressar através das palavras. A análise de como a pessoa escreve. Não confunde com grafoscopia, não é a letra da pessoa, mas as características que estão expressas na forma como alguém
escreve algo. Por exemplo, eu tenho 36 anos, eu tenho nível superior. A minha forma de escrita condiz com a minha idade, condiz com a minha formação. Uma pessoa de 86 anos, ela já escreve de forma diferente. Em que sentido, Amanda? As palavras que são utilizadas, muitas vezes a caligrafia, na época mais antiga, a gente tinha as aulas de caligrafia, então as caligrafias acabavam seguindo um certo ritual. A maneira de pontuação de como escreve. E aí, analisando as cartas encaminhadas por esse criminoso, os peritos começam a analisar a forma que ele escreve. E aí começam a identificar que é uma pessoa que tem nível superior, que tem tantos anos, que fez tal curso superior, que deve ter vindo de tal região dos Estados Unidos por conta das expressões utilizadas. Gente, é fantástico. E é uma história totalmente real. E aí você vai poder aprender sobre mais uma área da perícia, que talvez não é tanto falada, por isso você desconhece, que é a fonética forense. Então é fantástico, gente, te indico, assiste Una Bomber, que você não vai se arrepender e vai adquirir muito mais conhecimentos desse universo CSI. Tá joia? Tem mais? Tem. A gente vai pra quarta indicação de série, também conta com 2 temporadas. Eu tô falando do American Crime Story. O American Crime Story tá com 2 temporadas. Uma falou do assassinato do Gianni Versace. Muito legal, conta essa história verídica, talvez não seja da sua época, mas eu era menina quando o Versace, um dos maiores nomes da moda, foi assassinado, e isso foi trazido nessa minissérie. Mas eu quero te indicar especialmente a 2ª temporada, que traz o assassinato da mulher da ex-mulher, do O.J. Simpson. O nome é o seguinte, O Povo contra O.J. Simpson, People vs. O.J. Simpson. O O.J. Simpson é um dos maiores nomes do futebol americano naquela época. Eu tô falando de 1994. Também era menina nessa época e acompanhei de perto essa história. O O.J. Simpson foi acusado de assassinar sua ex-mulher. E existiam muitas provas técnicas que o incriminavam. DNA em cena do crime, DNA na roupa do O.J. Simpson, DNA das vítimas, DNA das vítimas no carro do O.J. Simpson, peças de roupa do O.J. Simpson na cena do crime, DNA no sapato do O.J. Simpson que foi encontrado na casa dele. Gente, eu não vou aqui entrar em detalhes, eu posso fazer um vídeo só falando sobre o caso O.J. Simpson, porque é fantástico. Traz uma coisa em especial, além de todo esse estudo da genética forense, da utilização do DNA como prova, tem a cadeia de custódia, que é algo imprescindível, mas que nessa época, 1994, não era seguido à risca pela perícia criminal. E após esse caso, que foi um marco, se passou a seguir os procedimentos para garantir uma cadeia de custódia. Amanda, não sei o que é uma cadeia de custódia, vai virar um tema de um próximo vídeo, tá? Aqui eu quero só indicar as séries. Mas se você assistir, você vai começar a entender e depois eu dou o arremate final aqui pra você, tá? Então, mostra todo o crime. Mostra todo o julgamento. Se você é da área de direito, super indico pra você. Mostra o julgamento pelo tribunal do júri do O.J. Simpson. A forma em que a defesa e a acusação traçavam a sua forma de agir. Como se iria utilizar tal prova, como se iria derrubar tal prova. E aí você vai ver o peso da prova pericial, você vai ver o peso da cadeia de custódia e de que forma isso é utilizado nos tribunais. É fantástico, gente. Assistam O Povo contra O.J. Simpson, faz parte da série American Crime Story. Repetindo, tem uma que vai ser sobre Gianni Versace, tem outra que vai ser sobre o O.J. Simpson. O que tem puro conteúdo pericial é esse do O.J. Simpson, e é um caso emblemático que todos os profissionais da área de perícia o estudam, e aqui eu vou trazer pra vocês, tá prometido, no próximo vídeo. Por isso até que tu tem que ativar as notificações pra tu não perder quando eu postar esse vídeo, tá bom? Então vamos pra segunda dica de vídeo? A segunda, Amanda? Não, a gente vai pra quinta dica de vídeo, nossa quinta e última dica. Eu vou trazer pra você agora um brasileiro.
Falei de todos esses, todos são americanos. Amanda, tem mais além desse? Tem, inclusive, posso te indicar franceses. Le Chalet, La Trêve, são fantásticos também, mas aqui eu tinha que elencar 5, eu elenquei meus 5 favoritos. Então vamos para aquele brasileiro que não podia faltar aqui e que é tão interessante quanto. Eu tô falando de investigação criminal. Essa série conta com várias temporadas e em cada uma delas traz um crime de grande repercussão aqui no Brasil. Existe temporada dessa série que traz o caso Nardoni, o caso Richthofen, traz o caso Matsunaga. Gente, uma porção. Traz o caso do maníaco do parque, tô falando de que me vem de cabeça, mas tem muito mais que isso. Super interessante. E sabe por quê? Porque você vai ouvir os depoimentos das pessoas que atuaram nesse caso. Você vai ouvir o delegado do caso se pronunciar sobre ele. Você vai ouvir os peritos que trabalharam no caso se pronunciarem sobre todo o processo investigativo, toda a coleta de provas, o uso dessas provas. Você vai ouvir a defesa se pronunciar sobre isso. Você vai ouvir o promotor do caso, que aí faz a acusação, se pronunciar sobre isso. Gente, é fantástico. Você faz uma imersão nos principais crimes violentos que assolaram esse país. Tem outro interessantíssimo, que é o da menina de São Paulo que foi atingida pelo namorado. Ela estava no apartamento dela, ela foi mantida em cárcere privado pelo namorado. Eloá, caso Eloá. Ela foi mantida em cárcere privado pelo namorado. Houve uma série de negociação com a polícia para que ele a libertasse. E houve uma série de erros ali naquele ambiente que culminou na morte da Eloá. Também há observação pericial sobre esse aspecto e é muito interessante. E você vai ver isso também no Investigação Criminal. Os que eu mais gosto, o caso Nardoni, o caso Richthofen e o caso do maníaco do parque. Eu acho que você não pode deixar de assistir as temporadas que envolvem esse caso, porque são principalmente eles que trazem as provas periciais. Caso Nardoni, então, não se fala, um caso riquíssimo em prova material, justamente as provas que levaram à condenação do casal, né? Foram 2 pessoas condenadas, a Ana Carolina Jatobá e o Alexandre Nardoni, a madrasta e o pai, respectivamente, da menina. A Ana Carolina Jatobá está em liberdade já, foi um caso de 2008. O Alexandre Nardoni continua em regime fechado, mas já está perto de progredir, assim como a Ana Carolina, para o semiaberto. Então você vai entender sobre todas as questões técnicas a respeito desse caso e que levaram à sentença de culpado para todos, para os 2, né? Quando eles se diziam inocentes. Amanda, tem livro que você possa indicar? Também tem, sobre esse é fantástico. Tem um livro de uma autora muito legal, ela chama Ilana Casoy, e ela tem um livro chamado A Prova é a Testemunha. Nesse livro tem todo o relato do caso Nardoni, inclusive visto de perto. A Ilana, ela se aproximou do promotor de justiça e pediu para cobrir o caso. Já pensava que aquilo viraria livro, ela foi autorizada e ela pôde acompanhar todo o julgamento. A imprensa não conseguiu acompanhar de inteiro esse julgamento. Então a gente não pôde ver na íntegra. Mas a Ilana acompanhou na íntegra e transcreveu no papel, gerando o livro A Prova é a Testemunha. Então lá você vai ver os depoimentos na íntegra, você vai ver o perito se pronunciar, você vai ver a delegada do fato se pronunciar, o promotor se pronunciar, vai ver as alegações finais. Fantástico, então você pode ler o livro também, tá? Então essas foram as 5 dicas de séries que eu tinha pra te passar. Repito, tem muitas outras? Tem muitas outras. Depois a gente pode fazer um outro vídeo, mas essas são as minhas preferidas. Vamos relembrar? Primeiro Mindhunter, depois você vem com Criminal Minds, depois Unabomber, depois O Povo contra O.J. Simpson e por último a brasileira Investigação Criminal. Assiste que tu não vai se arrepender. Já tô te dando um programaço pro teu final de semana, pros teus dias livres e mais, você se diverte e ainda aprende, tá? Então, se você gostou desse vídeo, gostou das minhas dicas, dá um like aí, aproveita para ativar as notificações, porque eu já fiquei te devendo aqui um vídeo sobre cadeia de custódia, fiquei te devendo, e gente, tanta coisa aqui que eu posso trazer, mas você precisa estar esperto para quando isso for lançado, tá? Compartilha pros amigos, vamos crescer esse universo CSI aqui, e não esquece de se inscrever nesse canal. Até a próxima, gente!